Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Eu sou Lalana Costa, do Ministério Unidas em Cristo, vivo na Holanda. E mais uma vez nós estamos aqui pela união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque até aqui, sem Jesus Cristo nas nossas causas, nós não somos ninguém. Você que está aí, minha irmã, meu irmão, que até hoje ainda não se apresentou a Jesus Cristo com a sua casa, com a sua família, com o seu ser, então os problemas podem até vir, mas não te esqueças que nesta terra Deus diz que nenhum só sequer foi livre para agradar os seus olhos a não ser Jesus Cristo. Então, minha irmã que está aí, sua casa, sua família, vem apresentar-se a Jesus Cristo. Amém? Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com as irmãs a palavra de Deus que está no Salmos 147, versículo 3, que diz o seguinte: sara os quebrantados de coração e pensa-lhes as feridas e cura suas dores e os seus sofrimentos. Aleluia. Essa palavra para mim é muito forte porque nós no nosso ser, às vezes, quando nós temos alguma cláusula, algum problema, alguma dor, primeiramente, quem não recebe Jesus Cristo, primeiramente, quem não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, primeiramente, quer logo lamentar. Vem a lamentação, vem o choro, vem a mágoa, vem a dor. Mas nós que já estamos a fazer a caminhada com Jesus Cristo, nós sabemos que tudo que se levanta na nossa vida é a base da oração, do decreto da palavra de Deus. Porque até hoje eu aprendi que durante o ano inteiro eu sei que vou cair, mas vou levantar. E quando eu levantar, cada vez que eu levanto, me sinto mais fortificada, me sinto mais amparada, porque nós estamos no Ministério Unidas em Cristo, onde as nossas causas diariamente são saradas pela oração da minha irmã da esquerda, da direita, da frente, da trás. Nós somos blindadas, nós somos protegidas pela palavra do Senhor. Há decreto, há decreto em união para curar nossas almas, mesmo aquelas feridas mais profundas que às vezes nós pensamos que não vamos encontrar um encosto que é para nós nos achegar, para curar as nossas feridas. Eu digo feridas emocionais na alma. Esse ano de 2025 eu tive feridas uma atrás da outra, mas glória a Deus que eu digo que há portas às vezes que a gente pensa, não, eu não vou ligar, eu não vou falar, eu vou continuar aqui no meu canto a sofrer sozinha. Minha irmã, não faça isso. Não faça isso, não se isole. Nós temos líderes, nós temos irmãs mais experientes que já estão no ministério há muitos anos, que já fizeram essa caminhada de andar no deserto descalça, nós ainda só começamos a tirar os nossos sapatos já há bem pouco tempo. Então, qualquer situação que tiver a passar, corra ao ministério, exponha o seu problema, não exponha o teu problema em qualquer pessoa, pelo menos vai diretamente à liderança, lá te vão orientar à base da palavra do Senhor, à base da oração, do jejum, do louvor. E eu sei que durante o tempo que a irmã tiver a ser acompanhada, vai poder sarar a sua ferida. Eu digo por mim mesma. Eu, quando cheguei no Ministério Unidas em Cristo, eu estava com a minha alma em pedaços e comecei a aprender a caminhar, comecei a aprender a louvar, comecei a aprender a me fortalecer cada vez mais e mais. E hoje eu me sinto, eu digo que o inimigo às vezes até pode me amedrontar, mas eu já não aceito porque hoje eu sei que
Pela armadura de Deus eu encontro proteção, pelo sangue de Jesus Cristo eu encontro proteção, pelos nomes de Deus eu encontro proteção. É só nós aprender a usar a Bíblia e manejar o versículo de acordo com a cláusula que o inimigo vai meter às vezes nas nossas orelhas, nas nossas mentes, e também vigiar, vigiar. Nós estamos aqui hoje numa live de cura, nós às vezes pensamos que o nosso problema é só do cônjuge, às vezes a nossa ferida é só do cônjuge, o nosso problema normalmente as pessoas só falam do cônjuge, mas não. Nós temos sequelas de infância. Eu digo que eu tive uma infância muito, muito triste porque a minha mãe não se fazia presente em casa. Eu sou filha caçula e tenho irmãs mais velha. E o meu sonho sempre era estar com a minha mãe na mesa, sentada à hora do almoço, à hora do matabicho. E eu não tive, na minha infância não tive. E sempre tive com as minhas irmãs. Elas davam-me amor, mas não era aquele amor que eu queria. Eu queria sempre estar ao lado da minha mãe. E consoante esse tipo de cláusula, eu me fechei muito. Eu fui uma pessoa muito, muito tímida, fui uma pessoa que me fechava muito. E então eu digo que a nossa infância está cheia de aberturas, mas quando nós conhecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ele vai fechando, Ele vai nos guiando, Ele vai nos curando, porque Jeremias 17:14 diz: Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois Tu és o meu louvor, uma oração direita para a cura interna da minha vida. E eu, quando comecei a crescer espiritualmente, fui aprendendo a decretar a palavra de Deus. E hoje eu olho para a Lana de criança, para minha infância. Hoje eu já consigo abraçar ela. Eu já consigo dizer que eu sou uma mulher forte. Hoje eu já consigo me sentir curada, porque eu sei que de toda a palavra que Deus deu desde Gênesis a Apocalipse, é para os seus filhos. Deus não nos emprestou a palavra, Deus nos deu. E quando nós aprendemos a receber a palavra do Senhor, a decretar essa palavra para nossas vidas, para nossas causas, nós nos sentimos cada vez mais fortes pela palavra de Deus, mesmo nós não sendo merecedores. Então, eu há momentos que eu digo que na minha vida, uma das cláusulas também que eu lutei muito, eu não conseguia dizer não. Tudo que me pedissem, eu estava sempre disposta a fazer. Vamos fazer esse propósito, vamos orar sim, vamos. E até quando eu me deparei com a irmã Isabel, e a irmã Isabel começou a me ensinar não. Eu tive um tempo que eu estava numa situação que era uma situação muito tóxica na vida sentimental de uma pessoa que eu amo muito e eu via que aquilo não era de Deus. E então eu me sentia sufocada, me sentia aprisionada, me sentia muito, mas muito desamparada, que eu tinha todo o tempo para essa pessoa, me disponibilizava desde as 5 horas da madrugada até a hora que eu vinha deitar-me. E eu estava numa fase que eu estava a trazer muitos danos nos meus filhos, porque eu saía com o telefone na orelha para ir trabalhar e eu voltava com o telefone na orelha também do trabalho. E eu aquilo era, estou a cozinhar, estou com os fones na orelha, não tinha quase tempo nenhum para os meus filhos, até que eu sei que é Deus, a irmã Isabel me chamou, me falou para nós fazermos um propósito e me ensinou que certas coisas eu tenho que deixar Deus tratar, que não é pela minha boa vontade, a minha ação de graça, mas tem que ser Deus a dizer sim e tem também que ser Deus a dizer não.
E eu comecei a aprender, e um dos momentos que eu senti libertação foi quando nós fizemos com esse tipo de cláusula, fizemos o propósito com o hino da harpa, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu senti muita libertação na minha vida. E desde aquela altura eu creio e eu sei que Deus abriu os meus olhos espirituais. E eu comecei a ver mais do além daquilo que, né, as pessoas me mostravam. Então comecei a ser mais vigilante e comecei a dizer, não, se eu, né, quero a salvação do meu próximo, por que eu não deixar ele próprio, né, se ajoelhar ele próprio também, buscar aquela motivação, não, eu vou jejuar, eu vou buscar mais a palavra de Deus. Então foi aí onde que eu comecei a aprender a curar-me mais a minha alma por dentro, a curar mais os meus filhos. Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa que gosto de detalhes. Tenho toalha vermelha, toalha amarela, toalha verde. Tenho eu digo que uma escada de toalhas, mas eu cozinhava, deixava as panelas no fogão, não metia a mesa. Não metia a mesa para os meus filhos, porque estava sempre no telefone. Então fui aprendendo que se eu para os outros de fora eu consigo fazer propósito, consigo estar na brecha para os outros. E a minha casa, os meus filhos. Foi aí onde eu aprendi a me confrontar comigo mesma e a ver que Deus não nos ensina assim. Deus diz que o nosso ministério é os nossos filhos, para que um amanhã eu não chorasse. E esse 2025, eu senti o peso de Deus a me dizer pela a profecia pela boca da irmã Isabel, que foi Isaías 54, que eu tinha que endireitar as estacas da minha casa, que eu tinha que velar pelo que é meu. E graças a Deus, o Senhor é bom toda hora, todo o tempo. Nos ensina a nós a buscar a cura pela palavra dele, desde Gênesis Apocalipse. Buscar a cura que, quando nós estamos curados, nós conseguimos meter os nossos pés bem firmes na terra, conseguimos buscar a justiça que nos é dada por herança, não por migalhas, mas sim com os nossos pés bem firmes nessa terra que nos é dada por herança. E então eu digo que eu sou, eu sou abençoada, sou afortunada, eu sou feliz. Hoje eu digo que tenho quedas, mas não são aquelas quedas que vêm mais para me derrubar, para me deixar de rastro, não. Caio, mas levanto logo, porque até aqui o Senhor é bom. O Senhor tem dado louvor nas nossas vidas. O Senhor tem nos levantado, que é para nos entregar os nossos fardos, o nosso cansaço, somente a Ele. E Ele nos dá o alívio que eu recebo. Hoje eu venho para a cama, ponho a minha cabeça na almofada e descanso mesmo. Descanso porque eu aprendi que entregar os fardos é deixar mesmo Deus tratar. Não numa mão entregar, na outra mão buscar, que é para eu tratar eu própria. Hoje eu aprendi que já não faço isso. Quando eu entrego a Deus, eu entrego mesmo de corpo e alma, porque Deus diz: batei, batei, até quando vocês me acharem. Então aprendi a bater, aprendi a deixar muita coisa do mundo, porque eu costumo dizer que eu não sou uma mãe que me desvio para o mundo. Eu trabalho, saio do trabalho, entro em casa sexta-feira, só para sair domingo e voltar a sair de novo segunda-feira para ir trabalhar. Então, há momentos que eu fico a perguntar ao Senhor: mas o Senhor, qual é o pecado que eu cometo? Qual é a porta que eu ainda tenho aberta? Foi aí onde Deus começou a tratar comigo, mostrando as minhas emoções que tem mágoa, tem raiva,
Tem muita ira, tem a ira do abandono, uma mulher com 3 filhos, fiz muitos projetos, orei muito, dobrei muito meu joelho no chão, pedindo a Deus. O pai dos meus filhos conseguiu se converter, não era convertido, batizou, já era diácono, mas mesmo assim, olha, o inimigo veio, mostrou a tentação, ele caiu. Então foram portas que hoje eu digo que essas portas até o inimigo pode tentar me acusar, às vezes porque ele é um acusador, há situações que ela vive a acusar, mas já não tem mais aquela ferida aberta, porque a minha ferida hoje eu digo que já secou. A minha ferida hoje, o Senhor passou, Deus passou o seu martelo, que está em Jeremias 23, 29. Deus me deu o poder da purificação da água, que está em Efésios 5, 25 a 27. Deus me deu o poder da espada dele, que é para eu defender. Cada vez que eu tenho acusação diante de mim, hoje eu consigo buscar o poder da armadura de Deus, decretar e proclamar mesmo com voz, com toda a força que eu tenho, que Deus me deu. Decretar o cinto da verdade, decretar a couraça da justiça, decretar o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então eu digo que às vezes nós podemos estar na live nos 365 dias, caladas, o telefone fechado, né, do som, ouvimos, desligamos, mas se tiver algo a lhe incomodar, procura, procura. Nós temos libertação, nós temos, nós temos cura nas quartas-feiras, tem toda a espécie de cura que nós precisamos. Não cale, porque eu sei, porque eu já estive aí, só calava, não abria o microfone, até quando Deus começou a tocar a sua serva, para começar a bater aquela porta, aquele nosso coraçãozinho, que às vezes se culpa por tudo. E quanto mais nós nos culpamos, então mais o inimigo também se apodera do nosso território. Porque Jesus Cristo disse: "vos é dado domínio e autoridade". Nós não podemos permitir que até o dia de hoje nós vamos continuar a viver as sequelas do passado, aquelas culpas, porque nós temos palavras que despedaçam a mentira do inimigo, nós temos tanta armadura, nós temos a semente que é tão boa, que é Jesus Cristo, como nosso Senhor Salvador. Pedir sempre para caminhar com Ele, para curar mesmo. Quando tiver a pedir cura, não uma vez só. No dia pode estar distraída, quando se lembra, Senhor, me cura. Cura lá dentro onde tu estás a ver, onde eu não consigo enxergar. Vai decretando, vai proclamando. Hoje eu digo que o Senhor é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que hoje eu tenho tempo, deixei de trabalhar os sábados, hoje trabalho menos, sou uma mãe presente na vida dos meus filhos, eu ponho mesa, eu decoro, anteriormente, eu cresci numa casa de muitas meninas e eu digo que as minhas irmãs são boleiras. De mãos, eu sei que eu cresci, eu tive uma educação de mãos de fada. Houve uma altura, nem um bolo mais eu conseguia fazer. Hoje eu faço bolos sábados. Sexta-feira, quando eu saio do trabalho, venho do trabalho com um menu bem preparado para os meus filhos. Então eu digo que esse Deus é muito maravilhoso, esse nosso Deus. Por isso que eu costumo dizer, em todas as causas que nós tivemos a viver, ele tem um nome para nos chamá-lo. Você pode chamar o Elohim, o Deus Criador, poderoso e majestoso. Você pode chamar o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, provedor da abundância do nosso celeiro. Você pode chamar Jeová Jireh, você pode chamar Jeová Rafá, você pode chamar Jeová Nissi. Então eu digo que Deus
tem todos os nomes acima de todas as nossas causas que nós vivemos. Hoje, a minha casa, eu digo que eu ouço os meus filhos a rir. Há momento que eu ouço tanta gargalhada que eu fico a rir também sozinha. Então eu digo, o Senhor até aqui continua a ser o pastor da minha porta de entrada, da minha porta de saída. As batalhas vêm, mas Deus nos deu um manto de autoridade, esse manto que nós não podemos perder. Não importa a causa que você viveu, é importante você saber escolher um ministério onde você vai servir. Procure um ministério onde você encontre irmãs que dão as mãos na tua causa, em oração, em decreto de uma palavra justa, que Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador no centro das nossas causas. Eu agradeço pela oportunidade, irmã Keisila. Amém.